Você já sentiu nas suas relações que você só tinha valor se estivesse fazendo algo para alguém? Que ser você não bastava, não era suficiente? Em alguma relação você já se sentiu manipulado, usada e até descartável? Esse pode ser um sinal de que o seu traço psicopata está na dor. Calma, não estamos falando de doenças. Vem comigo que eu vou te explicar de forma mais prática. Seja bem-vinda de volta ao meu canal. Eu me chamo Tainá Alves, sou especialista em análise corporal com foco em mulheres e hoje nós vamos falar sobre um traço muito curioso. Porém, antes de começarmos, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, curte e daqui a pouco manda esse vídeo para todos os amigos. Nós vamos falar hoje sobre um traço de caráter psicopata. Mas muita calma nessa hora, porque não estamos falando de transtorno psiquiátrico e nem de doenças, ok? Não é aquele psicopata que você conhece. Eu vou te explicar. E nós vamos começar como todos os vídeos dessa série, falando lá do início, para que você possa compreender e, quem sabe, se identificar ou até ver o que pode ser melhorado para que você possa usufruir de uma vida mais leve e tranquila, tá bom? O traço psicopata, ele foi formado lá no início da vida, quando a criança tinha por volta dos 2 anos, de 1 a 2 anos e meio de idade. Certo? Naquele momento, o que estava acontecendo na vida da criança para que ela pudesse registrar esse traço e então ter essa formação? Ela estava saindo do período do traço oral. Lembra, no vídeo anterior nós falamos sobre o traço oral. Vou deixar o card aqui, caso você ainda não tenha visto, para você ir lá conferir. Depois da formação do traço oral, nós iniciamos a formação do traço psicopata. A condução, a formação do sistema nervoso, do cérebro, ele vai se intensificando e ele vai descendo. Naquele momento, a criança, ela sai daquela simbiose com a mãe e ela começa a perceber que existe um mundo ao redor dela. Então, ela começa a perceber que existem outras pessoas além da mãe dela. Então, ela começa a ver os amigos, os tios, familiares, parentes, tudo. Começa a surgir essa percepção. É o momento onde a criança começa a fazer várias gracinhas. É aquele momento fofinho onde ela está descobrindo o mundo, faz várias coisas engraçadas e a mãe e o pai ficam: vai, filho, faz tal coisa para fulano ver. E naquele momento, a criança faz. Se ela não fizer e você agir de uma forma onde a criança percebe que ela só tem valor se ela fizer a gracinha, ela vai registrar esse momento como a dor da manipulação. Eu só tenho valor se eu fizer o que a mamãe está dizendo para eu fazer, para eu agradar as pessoas. Através dessa percepção, o traço vai sendo registrado e ela vai criando esse pensamento inconsciente. E aqui já é onde nós entramos na dor do traço, que é a dor da manipulação. E essa dor, ela é registrada como aquele momento em que, se a criança não fizer nada para se destacar, se a criança não fizer nada, ela não será amada. E não tem nada a ver com a nossa posição de adultos mediante as crianças. Isso é formado através da percepção da criança. Então, não existe uma forma que nós possamos moldar isso. Apenas viver e conduzir da melhor forma possível. E vale ressaltar que aqui nós estamos falando do traço isolado, certo? Mas nós não funcionamos de acordo com traços isolados. Nós temos todos os 5 traços e, dependendo da sua combinação, você vai agir de determinada forma. Esse traço pode estar intensificado ou menor intensificado
Porém, nós temos todas as 5 dores e todos os 5 recursos em quantidades diferentes. Eu vou deixar aqui um gráfico para vocês verem que nós temos todos os 5 traços e não é possível ter 100% de um traço só. Isso não acontece. Então, naquele momento que a criança foi registrando essa dor do traço psicopata e foi crescendo ao longo da vida, ela foi criando formas de se defender e de sobreviver a esse movimento todo da dor da manipulação. Então, existe um mecanismo de defesa, né, que é a defesa que o traço psicopata encontrou para conseguir o que ele quer, que é exatamente ou por vias de ser um pouco mais autoritário e mandar nas pessoas, ou até seduzir as pessoas num sentido de, nossa, né, chegar ali com aquela lábia e conduzir para que a pessoa faça aquilo que você está querendo que ela faça, ou até através da vitimização. Ah, porque se eu não fizer, não, ou se você não fizer, e eu vou ser assim, sabe, aquele processo da vitimização? É esse mesmo. Existem essas três formas que o mecanismo de defesa atua no traço psicopata. Porém, existe uma forma muito mais saudável que foi criada através da vivência mesmo, porque como eu já expliquei, todas as dores que os traços têm e que refletem na nossa vida hoje, nós desenvolvemos recursos para poder lidar com elas. Então, você consegue sair da dor da manipulação para viver o recurso. E quando você estiver vivendo a dor da manipulação, a dor de se sentir usada, de se sentir descartável, porque não atendeu talvez as expectativas de uma outra pessoa, você pode usar o seu recurso. E qual é o recurso do traço psicopata? É exatamente a negociação. O recurso do traço psicopata envolve a capacidade de articular coisas e pessoas a favor dele e das pessoas que estão ao redor dele. O traço psicopata é aquele traço que sempre vai focar em fazer com que todos ao seu redor ganhem, não somente ele. É a pessoa que sempre vai buscar recursos, pessoas e caminhos para resolver o que tiver que resolver. É a pessoa que conecta pessoas. É uma pessoa que sabe gerenciar muito bem as crises, sabe fazer trocas, sabe acrescentar e ser acrescentado. A dor da manipulação, por existir muito mais forte no traço psicopata, ele desenvolveu uma necessidade de ter controle das situações. E essa necessidade de ter controle não deve ser vista como algo ruim, a não ser que o traço psicopata esteja vivendo uma dor e isso realmente atinja a vida dele de forma negativa. Porém, esse controle vai servir para que ele não reviva a dor da manipulação. É como se fosse uma justificativa para que ele não entre nessa dor novamente. Porém, isso é uma ilusão, porque nós vivemos em um mundo e nós vamos ter contatos com pessoas e muitas vezes nós vamos passar por essa dor novamente. Então, é muito mais saudável que você possa se nutrir, se observar e praticar o recurso do traço psicopata, que é o de fazer acordos, colocar limites. Colocar limites a gente deve ter com todos os traços, na verdade, mas o traço psicopata ele tem uma tendência maior a negociar, a fazer acordos. A frase, se a gente pudesse definir uma frase para o traço psicopata, seria aquela: o combinado não sai caro. É exatamente isso. Então, combine, faça acordos, entre em parcerias e em negociações com os limites ajustados, com negociações feitas, com contrato, com papel, com tudo que você precisar para que você tenha segurança e não precise entrar, seja no mecanismo de defesa ou na dor desse traço.
Esse é um traço também que gosta muito das coisas boas da vida. E diferente do traço oral, que também gosta das coisas boas da vida, o traço psicopata tem consciência das coisas boas da vida. É como se o traço oral, em sua inocência, não soubesse ainda que as coisas boas da vida são realmente boas. É como se nunca tivesse experimentado e não tivesse essa consciência. Porém, por um outro lado, o traço psicopata, ele tem o desejo de viver essas coisas boas da vida, porque ele sabe o que é bom. Gosta de estar sempre bem arrumado, gosta de estar sempre bem visto. Então, atividades que vão te ajudar a colocar o traço psicopata no recurso é não negar que você tem essa essência de negociação. Muitas vezes o traço psicopata é visto como alguém frio, calculista, alguém que não tem sentimentos. E não é ruim isso, se for usado no seu recurso. Então, nós precisamos todos os dias focar em fazer atividades que vão colocar o traço mais no recurso e tirar esse traço da dor. Então, se permita usufruir desse traço. E se você não sabe a quantidade dos seus traços, você precisa passar pela análise corporal para que você possa saber o quanto você precisa investir no recurso do traço psicopata ou do traço oral, do traço esquizoide, do traço masoquista e rígido que ainda virão aqui na nossa série. Então, você precisa saber para que você possa definir quais ações você está precisando fazer por você. E se você tem um traço psicopata acima de 15%, ele já é um traço que vai ter evidência no seu gráfico. Como ele é um traço articulador, se esse traço ele tiver acima ali de 15, 18%, ele já vai ser o líder da sua cabeça. Vamos usar o traço oral, que eu já mostrei para vocês qual a dor do traço oral. Então, aqui, o traço psicopata 20%, você tem um oral 22%, o que é que vai acontecer? Uma tendência maior de entrar no mecanismo de defesa de vítima. Então, você vai chorar para conseguir aquilo que você quer, você vai fazer um movimento maior de emoções para que você possa chegar onde você quer. E isso não é saudável. Por isso que, se você tem um gráfico onde tem mais de 15, 18% de psicopata, cuidar do psicopata é extremamente importante. E aqui eu não estou dizendo que não deve cuidar dos outros traços. Apenas que você tem que observar e aprender de que forma que você pode aprender a cuidar, olhar para os seus traços e a ter essas percepções que eu estou te passando aqui. Passando pela análise corporal, que hoje é uma ferramenta que eu uso dentro do meu método Corpo-Mente, e eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse em avançar de etapa. Me chama nesse link e vamos fazer a sua análise corporal para que você possa usar esses vídeos, esses ensinamentos aqui, cada vez mais ao seu favor. Entender sobre esses momentos aqui, os seus traços, entender sobre como você funciona, te dá cada vez mais autonomia para você pensar na sua vida, para você conquistar aquilo que você quer, conquistar sonhos que muitas vezes podem estar travados por algum ponto que você não está conseguindo enxergar, porque você não acessou o que está no seu ponto cego. É como se quando a gente está dirigindo e tem uma moto do lado do carro, só que eu sei que aquela moto existe, mas ela está no meu ponto cego, eu não consigo ver a moto, mas eu sei que ela está ali. É a mesma coisa quando a gente está travado em sonhos, projetos, em relacionamentos, em coisas da nossa vida cotidiana e a gente não consegue avançar. Por quê? Porque existe um ponto cego e você sabe que existe o ponto cego, você só não está conseguindo ver. E na análise corporal, por ser algo que o seu corpo está falando, não tem como a gente não chegar na raiz do negócio, sabe? Na raiz do processo. A gente vai direto nas dores, a gente vai direto nos recursos e você vai ter as respostas de uma forma muito mais rápida. E essa questão de você ter a resposta rápida, você vai ter as ações que você precisa fazer. Você vai ter os movimentos necessários. Então, eu já tive clientes
que passaram pela análise corporal que estavam travadas, não conseguiam viajar. O problema não era dinheiro, o problema eram as emoções dela. E pela primeira vez ela está com a viagem agendada. E isso acontece porque ela entendeu qual era o padrão da procrastinação, o padrão de se sentir travada. O que estava acontecendo por trás disso? Eita, que traço psicopata, a gente já até a energia muda, né? A gente fica aqui mais líder, a gente fica mais negociador e tô querendo te mostrar os benefícios. E é isso. Então hoje, mesmo sem saber qual a quantidade de seus traços, já comece a aplicar essas ações. Então, reflita quais são os relacionamentos, os ambientes, os lugares que você está frequentando, que as pessoas estão ultrapassando os limites com você. Como que eu vou saber quais são os limites? Se algo que alguém fala te deixa magoado ou te faz se sentir manipulado para executar aquela ação, pode saber que ali está precisando de um limitezinho. Está precisando de um acordo, está precisando de uma negociação. Coloque em prática e veja as suas relações mudarem, porque eu ensino bastante vocês a se cuidarem, eu ensino vocês a investirem em autocuidado, que autocuidado não é luxo, é base da autoestima. Porém, isso só acontece, essa autoestima, ela só vinga quando você entende autocuidado emocional. A parte emocional de dar limites, de colocar acordos, negociações para jogo, entende? Isso tudo é muito forte, é muito profundo. Fez sentido para você esse vídeo hoje? Então já curte, já compartilha e não esquece de se inscrever no canal que próxima semana temos o vídeo do traço masoquista e aí você vai entender mais umas coisas muito importantes sobre a sua vida. Te espero no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.